Continuação Schopenhauer. Esse vídeo, se você tem algum problema de coração ou você tem um problema de confrontar certas perguntas, eu diria para você parar aqui agora, porque a gente vai tocar no ponto de Arthur Schopenhauer, que eu acho que é um dos pontos mais pesados, porque alguns vão concordar comigo, outros não, porque Schopenhauer ele era ateísta, ele não acreditava em Deus. Entretanto, eu acredito que na busca para encontrar Deus, ele questionava o que era dito sobre Deus, ou seja, o que os livros estavam dizendo. Ele era frio, né? Frio, calculista com relação a isso. O que eu estou querendo dizer? Schopenhauer, se tivesse vivo hoje, eu diria mais ou menos... Você assistiu aquele filme Equalizer? Aonde, vou dar um spoiler aqui, se você não assistiu, você vai ficar sabendo mais ou menos de alguma parte do filme. Vai demorar um pouco esse vídeo, mas eu quero que você acompanhe comigo. Enquanto as pessoas estavam numa espécie de procissão para que Deus intervisse ali numa situação crítica que tinha naquele vilarejo, o Equalizer estava lá matando as pessoas que prejudicavam aquela vila. Interessante, né? Na história a gente vê homens fazendo certas coisas que, de acordo com a doutrina do momento, está prejudicando, está indo contra a ideia de Deus, que num futuro depois salva a vida de muitos. Seria Deus submisso ao nosso tempo, a um tipo de dispensação? Submisso à nossa evolução, ao nosso aprendizado? Será que ele não é mais que isso? Então Schopenhauer aborda esses pontos e eu quero trazer para você aqui 10 perguntas que talvez, igual eu falei, muita gente vai dizer, né, o Schopenhauer era ateu, não acreditava e ponto. Eu já diria, talvez ele acreditava e estava buscando algo melhor a respeito de Deus. E eu tenho 10 perguntas aqui para você pensar sobre você, sobre a tua crença, sobre a tua vida, via Arthur Schopenhauer. A primeira delas é: da onde você tirou sua ideia de Deus? De algum livro? De alguma experiência? Schopenhauer com certeza abordaria essa pergunta hoje. Se essa fonte sua, se você não tem essa fonte, qual é o método de filtragem que você usa? Como que você separa o que é de Deus, o que é do homem, o que é cultura? Se você está dizendo que o homem é a ferramenta que Deus usa? Como é que você distingue, como é que você separa o que é espiritual do que é um aparato cognitivo, ou seja, as emoções? Duro, né? É duro isso, né? Se você não está nem aí para pensar sobre isso, se você não quer nem saber e costuma dizer assim, deixa para os deuses, deixa para os deuses. Como você lida com a realidade? Como você lida com as necessidades, valores, educação? Gente, isso é sério, isso é sério. Eu estou trazendo o Schopenhauer um pouco pesado hoje. Se o ponto é fé, tem que ter fé, acabou. Pronto, tem que ter fé, acabou. Qual fé seria maior? De dar um prato de comida, de um terrorista entrar num prédio com um avião, se explodir todo em prol de uma crença? Se os pontos que você aborda como parte de Deus é um livro específico, como você lida com as constantes incompatibilidades da interpretação desse livro? Que estão dizendo por aí. Diante das possíveis escolhas, pensa comigo, talvez Schopenhauer falaria isso. Se tudo era perfeito, harmonioso, num possível paraíso, num céu, o que os seres celestiais, né, os anjos, por exemplo, viram de tão ruim que fizeram eles se rebelarem? Muita gente fala, Nelson, você está fazendo perguntas que não devia fazer. Isso é um pecado, é que você não tem o grande espírito. Será? Será que você fazer perguntas, vamos dizer assim, cabeludas, diz que a pessoa não tem um grande espírito? Ou será que é porque a gente faz pergunta que os tolos não têm respostas, não querem tocar? Schopenhauer fala para a gente tocar nas coisas que a maioria das pessoas não gostam de tocar. Melhor, Schopenhauer falaria como que a gente vai lidar com o histórico de sangue que foi feito em nome dos deuses. Até hoje em dia a gente vê guerras por aí que é feita em nome de um deus. Será? E diante desse processo, né, que a gente vê
pessoa fala assim: não faça esse tipo de indagações, deixa os deuses serem deuses. Não é tal dito que durante a história sempre deu trabalho para o desenvolvimento científico, ético, político, social? Gente, igual eu falei no início, o Denzel Washington ali, o Equalizer no filme, ele gasta tempo com as coisas boas, com a comunidade em si que ele... Assista o filme que tu vai entender o que eu tô falando. E ali, ele faz o que é necessário para que aquela comunidade se mantenha em paz. O ponto aqui não está você ter a teoria certa sobre Deus, mas buscar crescer, se desenvolver, buscar Deus talvez de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Mas o melhor de tudo é cooperar com a tua comunidade, com a tua sociedade, com a tua família, seja lá onde que você está enganjado. Mas Schopenhauer ajuda a gente a pensar sobre isso. Então tá aqui, Schopenhauer, Equalizer, perguntas que talvez ele faria hoje. Eu ainda indagando-me. Talvez era o método pessoal do Schopenhauer de procurar um Deus, questionando o que diziam sobre ele. Muita gente vai falar, não, ele era ateu. Eu já penso assim, ele talvez estava questionando muita coisa que era dito. E eu garanto para você, se esse Criador existe, ele não vai ficar chateado com você porque você está fazendo perguntas. E Schopenhauer ensina isso pra gente. Tá bom, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas. E lembre-se, esse vlog que não tem por objetivo convencer você de nada, mas fazer você refletir sobre todas as coisas. Abraço para vocês.